Olá, eu sou a professora Regina e hoje nós vamos estar aqui juntos para uma aula bem interessante que fala sobre as cores e sobre a arte medieval. E você vai observar como as cores trazem sensações maravilhosas, lindas para nós e como eu posso observar essas cores nas artes, principalmente no período medieval. Eu quero convidar você a pensar, e a refletir um pouco sobre uma definição de teoria das cores. Venha comigo. Eu digo assim, as cores são impressões de faixas luminosas captadas pelos olhos, ou seja, designam uma sensação visual que ocorre na presença da luz. O arco-íris é composto por 7 cores, que surgem sempre na mesma ordem, na qual o vermelho está localizado no exterior e o violeta no interior. Gente, a luz do sol, ela é branca, só que ela vai decompor em 7 cores. Então, eu posso dizer que um feixe de luz branco contém todas as cores. E eu posso dizer também que quando não há luz, eu não tenho cor. Se eu estou num ambiente totalmente enegrecido, sem nenhum feixezinho de luz, eu não consigo ver nada. Então, eu posso dizer que o preto é a ausência de luz, e a luz é a reunião de todas as cores. Nesse slide aqui, eu quero que você acompanhe a ordem das cores, que são a decomposição da luz branca da luz solar, formando o arco-íris. Então, eu tenho o vermelho, o laranja, amarelo, verde, azul, anil ou índigo e o violeta. Gente, sempre nessa ordem. O vermelho mais externo, o violeta mais interno. Isso é muito simples, porque eu tenho cores primárias e cores secundárias. Eu tenho 3 cores consideradas primárias, que são as primeiras. Nenhuma mistura pode ser capaz de produzir essas 3 primárias. Mas eu tenho essas 3 cores, tanto na luz, na cor luz e na cor pigmento. Na cor luz, essas cores que vêm da luz branca, da luz solar. E a cor pigmento é a cor que eu tenho no meu tecido, nos meus objetos, nas tintas, lápis de cor e assim por diante. Então, vamos entender o que é essa cor luz e essa cor pigmento e as cores primárias. Tanto luz quanto cores primárias, pigmento. Eu digo a vocês que a cor luz ou cor energia é formada por essa emissão direta da luz branca. E a cor que você observa num objeto ou numa roupa é uma cor refletida, que os seus olhos podem perceber. Então, por exemplo, se eu estou com uma blusa verde, essa tinta que está formando o meu tecido verde, ele é capaz de absorver todos os comprimentos de onda luminosos e refletir apenas o verde. E aí os meus olhos conseguem perceber o verde. Então, eu tenho um objeto colorido porque ele absorve as outras cores emitidas pela luz branca, pela luz solar, que tem todas as cores reunidas e apenas reflete um pigmento, que é aquilo que eu consigo perceber. E eu quero chamar a atenção para vocês, então, agora, quais são as 3 cores primárias, luz, e quais são as 3 cores primárias, pigmento. Olha aqui comigo nesse slide. Cor luz, no grupo da cor luz, as primárias são o vermelho, o verde e o azul, que é chamado sistema RGB. A combinação delas vai gerar o branco. Você observa esses círculos que eu coloquei aqui, com o vermelho, com o azul e com o verde. Entre o vermelho e o azul, eu tenho o magenta, entre o azul e o verde, o ciano, entre o verde e o vermelho, o amarelo. E no meio, na reunião de todas elas, o branco. Gente, você só vai conseguir esse efeito se você trabalhar com luz. Então, um exemplo simples, uma experiência que você pode fazer em casa, é pegar 3 lanternas, cobrir com um papel celofane, aquele papel parece plástico, cobre uma lanterna com um papel vermelho, a outra com verde, a outra com azul. Liga as lanternas e faça a interseção entre as cores. E aí você vai ver esse efeito que eu trouxe aqui para você nessa aula. Isso não vai acontecer com cor pigmento. No passado, se usava cor pigmento primária, o amarelo, o vermelho e o azul.
Durante muito tempo, essas três foram consideradas primárias. Mas com o passar do tempo, as pessoas perceberam que não era bem o vermelho uma cor primária, era sim o magenta, que é uma cor mais próxima ao rosa pink. E o azul é mais para o ciano, que é um azul mais claro. Essas três é que hoje em dia são consideradas cor pigmento. Eu quero te convidar também para observar nesse outro slide essas combinações. Olhe comigo. Cor luz, eu tenho a primária, as três de fora, né, gente? O vermelho, o azul e o verde. E forma a combinação até chegar ao branco. Na cor pigmento, eu vou ter o ciano, que é esse azul mais claro, o rosa, que é o magenta, e o amarelo. Então, é o sistema CMKY. E eu tenho o preto, que é a junção delas todas. Quando eu vou colocar, gente, tinta na minha impressora, por exemplo, eu não coloco vermelho, amarelo, azul. Eu coloco magenta, eu coloco o ciano e o amarelo. E o preto para dar o contraste. Então, essas três tonalidades são consideradas, então, cores primárias de pigmento. E as cores também dão sensações de calor e frio. Então, dentro do meu espectro de cores, eu tenho aquelas que dão a sensação de quente, de fogo, de verão, e outras aquela sensação do lugar mais fresco, da água, a cor mais tranquila, do inverno. Então, essas cores são chamadas de quentes e frias justamente por essas sensações. Então, eu quero que você observe nesse próximo slide também essa diferença. Eu tenho aqui todo o espectro de cores. As cores que vão do verde até o violeta são consideradas frias. As cores que estão entre o rosa, né, um vinho mais forte, até o amarelo, passando pelo vermelho, laranja, são consideradas quentes. E eu tenho as cores neutras. As cores neutras, elas não são nem quentes nem frias, o nome já diz, elas são neutras, são nuances do preto e do branco. No caso do pigmento, você tem um pigmento preto, se você for acrescentando a esse pigmento preto um pouquinho de branco, ele vai dando uma nuance de cores neutras. E aí você me diz, aonde que eu posso usar essas cores neutras? Em que combinações? Eu trago para você ver combinações, tanto de cores quentes e frias, como de neutras. Observe aqui comigo uma paisagem. De um lado, cores entre o vermelho, o laranja, o amarelo. Do outro lado, azul, verde. Você tem aqui a nítida sensação do verão e do inverno. De um lugar mais quente, de um lugar mais areno, mais ameno, mais fresco. Então, as cores, elas são importantíssimas para trazer essas sensações. E nesse outro slide, eu tenho também as cores neutras, que podem ser usadas tanto na tela, como essa primeira, de Pablo Picasso, que foi um importante artista do cubismo do século XX, e ele trabalha as cores com apenas uma tonalidade. Eu tenho no ambiente de uma casa, eu posso trabalhar o seu quarto, a sala, só com cores neutras. E até na decoração, né, de maquiagens, esmaltes, eu posso trabalhar essas cores neutras. Então, as cores neutras, elas também são importantes, não só as quentes e as frias. E eu quero também hoje conversar com você sobre arte medieval e as cores na arte medieval. Eu quero que você lembre que esse período medieval é um período da história de Cristo para cá, que se dá entre o século V e o século XV. Alguns historiadores dizem que foi o período das trevas, mas eu quero te lembrar que foi o período das trevas para a ciência. Não teve uma produção científica, mas produção artística teve, e muita, principalmente na questão visual, dos desenhos, das pinturas, dos vitrais, e as cores foram amplamente utilizadas nesse período. Eu quero convidar você a observar algumas dessas técnicas desenvolvidas durante o período medieval. A primeira delas é o afresco. Acompanhe comigo nesse slide. O afresco, gente, é uma técnica de pintura mural, porque geralmente no espaço da parede, geralmente são cenas bem grandes, e ela é feita com o revestimento da parede ainda úmido, uma argamassa ou gesso. Quando ele ainda está úmido na parede, o artista vem e pinta. E essa técnica é bem usada
foi durante muitos séculos, desde antes de Cristo, essa técnica já tinha sido desenvolvida e durante a Idade Média continua. E quando essa tinta ela vai secando, a argamassa da parede ou esse gesso que estava úmido também vai secando, a tinta tem uma absorção maior, e a durabilidade é muito maior. Então, os artistas abusaram da técnica do afresco. E as cores que na Idade Média tinham sempre uma representação espiritual, já que foi um período marcado pela religiosidade. O azul, por exemplo, é símbolo de santidade. Então, sempre que tem um personagem medieval vestido de azul, é considerado um santo, é considerado alguém religioso. E a auréola na cabeça das pessoas sempre com o amarelo, que representa o ouro, né? Representa o divino. Nós temos outras técnicas também, como o vitral. O vitral, geralmente, ele é usado nas janelas das igrejas, né? Nós temos vitrais também nas nossas casas, podemos ter, mas na época da Idade Média, os vitrais eram a decoração das janelas e era feita com pedacinhos de vidros coloridos. E esses pedacinhos juntavam e construíam uma imagem. Observe que nesse desenho, nesse slide, e vitrais. Aqui eu tenho vitrais da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, aqui em Rio Branco. Lá no centro da cidade, nós temos vitrais nas janelas das catedrais. Então, observe que são cenas bíblicas, abusando das cores quentes, frias, das cores primárias, cores secundárias, e sempre mostrando imagens, cenas religiosas. Todas essas artes medievais, elas eram uma forma de ensinamento. O povo da Idade Média, quase que 90% da população não sabia ler nem escrever. Então, eles conseguiam adquirir o conhecimento através dos desenhos. E eu tenho as rosáceas. Observe aqui que também é um vitral, só que ele é circular. E o nome é rosácea porque lembra flores, que também eu encontro nas artes medievais, nas igrejas medievais. E eu tenho os mosaicos. E o mosaico, ele não foi só usado na Idade Média, mas até hoje. O mosaico é uma forma de criar uma imagem com pedacinhos de lajotas. Então, eu monto uma cena como se fosse um quebra-cabeça, só com pedacinhos de lajotas, de pedras coloridas. Na Idade Média, o tema, obviamente, é religioso. Mas eu tenho temas aqui na nossa cidade usando os mosaicos. Observe aqui nesse slide que eu trouxe para você, na nossa cidade, lá do outro lado, na ponte do 2º distrito. Eu tenho também lá na usina de arte uma parede cheia de mosaicos, olha aqui que belíssimo. E aqui está tratando animais da natureza, né? Animais marinhos, enfim. Então, os mosaicos também são uma arte bem interessante e abusa das cores. E agora eu quero deixar uma atividade para você, uma sugestão, um desafio. Eu trago um link de um vídeo para que você possa trabalhar essa arte e você criar uma rosácea. Pense em objetos, papéis coloridos ou objetos quaisquer para você poder trabalhar esse desenho. E no vídeo você consegue, com o seu compasso, elaborar uma rosácea. Tenho certeza que o seu trabalho vai ficar muito legal. Por hoje nós ficamos aqui. Essas e outras atividades você encontra no portal Eduque. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.